Ruth, capítulo 1, verso 16 e verso 17, você achou? Livro de Ruth, está depois de Juízes, no Antigo Testamento. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. A palavra de Deus diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Pai, nós lemos a tua palavra e agora te pedimos entendimento daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Fala conosco, Pai, que não hajam barreiras de entendimento, não hajam distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à tua voz e a tua palavra nos fortaleça como um alimento espiritual, dê direção, que ela liberte, Pai, de conceitos errados. Só a tua palavra tem esse poder. E a minha vida seja usada pelo Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e a unção do teu Espírito para que eu seja usado pelo Senhor para ministrar a tua palavra e o teu povo seja abençoado essa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este texto que nós acabamos de ler, no livro de Ruth, um livro talvez pouco consultado na Bíblia, pouco comentado, mas é um livro que conta uma história muito interessante e que traz algumas lições preciosas para a nossa vida. Como tudo na palavra de Deus, não há nada que seja dispensável nela. Em toda a palavra, o próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então há coisas que Deus quer falar ao nosso coração. Esse texto que eu li, eu já vi muitas vezes ele ser citado em casamentos. Não sei se você já viu algum pastor fazendo casamento. Eu mesmo já fiz um casamento, citei esse texto como um exemplo de declaração de fidelidade. Só que essa declaração foi dada por Ruth, não é? Disse, porém, Ruth, começa assim o versículo 16, mas não foi dada a um homem. Ela fez essa declaração à sua sogra, Noemi. Então é uma declaração de fidelidade, né, de duas mulheres declarando fidelidade de propósito uma à outra. E o que esse livro conta, resumidamente, para lembrar aí para você a história, na verdade ele conta a história de viúvas. São 3 viúvas, pelo menos aqui mencionadas. E ser viúva não é fácil, né? Hoje também não é fácil. Imagina naquela época em que as coisas eram muito mais complicadas para uma mulher que perdesse o seu marido, que ficasse só. A própria lei de Deus, ela tinha instruções a respeito disso, né, como a viúva deveria ser cuidada pelos filhos, né? Isso tudo era ordenado na Bíblia. Mas o que acontece aqui com Noemi, a figura principal aqui dessa história, né, no relação ao que acontece com ela se torna viúva e ela tinha 2 filhos também casados. Então, como determinava a lei, os seus filhos deveriam ampará-la e ela de fato foi amparada pelos seus 2 filhos casados, só que esses 2 filhos também morreram. E aí por isso eu disse, é uma história de 3 viúvas. Noemi e as suas 2 noras também ficaram elas viúvas e agora não tinha mais ninguém para cuidar de nenhuma delas. Não havia um outro homem na família que pudesse ampará-las. Então essa é a história contada aqui no livro de Ruth, não é? 3 viúvas vivendo esse drama do abandono. Então Noemi, é logo contado aqui no início do livro, ela toma uma decisão. Ela vira-se para as 2 noras e diz assim: olha, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para a terra dos meus antepassados, onde eu tenho parentes, né? Ela era da Judéia, então ela vai voltar para a Judéia, vai viver com seus parentes, essa é a decisão que ela toma, e ela então chama as suas 2 noras, que também agora são viúvas, e diz: olha, vocês estão liberadas, vocês não precisam me acompanhar,
podem procurar também seus parentes, sua família, né? Cada uma pode ir em paz e todos nós estamos bem, e assim a gente resolve essa questão. Então, ela liberou as suas sogras debaixo dessa bênção. E uma delas, chamada Orfa, ela ficou muito triste com aquela posição da Noemi, mas aceitou ali a sua sugestão e foi embora procurar também a sua família. Mas a outra nora, chamada Ruth, essa é a que deu essa declaração que nós lemos aqui no início. Ela decide ficar com a sua sogra e decide enfrentar aquela luta de viverem como mulheres sozinhas, e ela vai, inclusive, acompanhar a sogra para a terra da sogra, e ela não era daquela terra. Então, essa é a decisão, resumidamente, essa é a história aqui do livro de Ruth. Mas o que isso tem, talvez você se pergunte, a nos ensinar? Veja, não apenas o que aconteceu aqui, mas o que aconteceu no futuro dessas duas mulheres. A gente no dia 31, né, todo mundo, na hora do fim do ano, né, começa a fazer planos, começa a pensar no futuro, né, começa a pensar como é que vai ser o próximo ano, aquilo tudo que você já está cansado de ouvir aí, não é? A gente sempre tem essa expectativa. Quando a gente era do mundo, muitas vezes a gente fazia simpatia, né? Comia umas determinadas comidas, vestia determinadas roupas, fazia algumas coisas, né, que mandavam a gente fazer, na expectativa de que o futuro fosse melhor, de que o próximo ano fosse melhor do que o ano que passou. Mas essa história que a gente leu aqui, ela vai falar como essas mulheres enfrentaram o futuro e como esse futuro foi decidido no presente. Porque é isso que eu queria passar para nós aqui como lição da palavra de Deus. Não importa qual seja o seu plano para o futuro, mas o seu futuro é decidido hoje. O seu futuro é decidido nas atitudes que você toma hoje, nas decisões que você hoje assume, nos propósitos que você hoje faz. É isso que vai definir o que vai acontecer na sua vida daqui a algum tempo. Então, como é que você encara o futuro? Você encara com pessimismo, com otimismo? Como é que você vê o que vem pela frente? Mas independente disso, se ele vai ser um presente de Deus ou uma maldição, vai depender de atitudes que a gente toma hoje, de decisões que a gente toma hoje, e isso vai ficar bem claro na história dessas mulheres. Então, temos a partir daqui a história de duas viúvas, a história de Ruth, a viúva mais nova, e Noemi, a sua sogra, a viúva mais velha. Essas duas mulheres constroem uma história a partir daqui, de decisões que elas tomam agora, e isso vai determinar o futuro de cada uma delas. Veja, Ruth, que é inclusive a que deu nome ao livro, né, o livro de Ruth, que deu a declaração que nós lemos aqui, que é uma linda declaração de fidelidade. Se você olhar de novo, ela diz: olha, não me inste para que te deixe, não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que você dormir, eu dormirei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha o início da declaração dela, ela já fala em Deus. E ela não era do povo de Israel, ela não era da Judéia. O Deus dela, dos parentes dela, dos antepassados dela, era diferente. Mas ela aprendeu a viver naquela família e ela, de alguma forma, teve uma experiência com esse Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus. De alguma maneira, aquela experiência dela com Deus marcou a vida dela e ela pôde dizer, então, à sua sogra: olha, o teu Deus é o meu Deus também. E então a sua história já começa a ser definida pelo seu relacionamento com Deus. E isso vai fazer com que ela tenha atitudes diferentes. Se o nosso relacionamento com Deus não provocar atitudes diferentes, nós não temos relacionamento com Deus. A verdade é essa, irmãos. Não adianta, em outras palavras, dizer que é crente e não fazer o que Deus manda. Não adianta. Se nós temos com Deus um relacionamento, as nossas atitudes, de alguma forma, também são mudadas. Então, essa mulher, com gratidão e com fidelidade, deu essa declaração que nós lemos. O verso 17,
Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E ela faz aqui uma promessa: o Senhor pode fazer o que quiser de mim, tudo que Ele quiser, se alguma coisa que não seja a morte me separar de você. Então ela fez aqui um voto de fidelidade, um compromisso dizendo para a vida toda, até a morte, eu só vou me separar de você se eu morrer. Essa é a declaração que ela deu. E de que forma isso impactou o seu futuro? De muitas formas. Ela veio se tornar um livro da Bíblia, né, irmão? Para começar, há um livro da Bíblia com o nome dessa mulher. Então perceba como é que uma decisão hoje pode mudar o seu futuro de maneira definitiva. No versículo 18 está escrito assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aceitou então a sua decisão. E elas criaram ali um vínculo de amizade tão bom, tão necessário, tão importante para a vida da gente. No mundo em que a gente vive, até muitas vezes eu faço algumas brincadeiras aqui sobre a figura da sogra, não é, irmãos? A sogra tão mal falada, né? Coitada da sogra, né? Mas aqui você está vendo a relação de uma sogra com a sua nora. E como isso se tornou fundamental e importante no futuro dessas duas mulheres. Não foi só o futuro de Ruth que foi afetado, mas também o futuro de Noemi, pela relação que elas estabeleceram a partir dessa decisão de Ruth, a partir desse voto de fidelidade. E então ela cria esse vínculo de amizade com a sua sogra, e ali ela determina essa fidelidade e o rumo da sua vida vai mudar. Aí nós chegamos ao capítulo 2, no versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas e atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então veja o que essa mulher também decide fazer. Ela foi com a sua sogra, foi para a terra dela, e quando chega lá, qual a decisão de Ruth? Eu vou trabalhar. Essa é uma boa decisão, irmãos. Tudo que você programar que envolva trabalho é bom. Porque Deus não abençoa vagabundo. Algum amém eu posso ouvir? Decidiu trabalhar, isso é uma boa decisão. Deus abençoa quem trabalha. Há um ditado popular que Deus diz que Deus ajuda quem cedo madruga. É verdade. Não está na Bíblia, mas o princípio está. Isso é verdadeiro. Ela decide, então, trabalhar. Ela não vai viver esperando a caridade alheia. Ela não vai viver esperando o benefício do governo. Ela não vai viver esperando que alguém lhe traga alguma coisa. Ela diz para sua sogra: eu vou ao campo, eu vou colher espigas, eu vou botar a mão na massa, eu vou à luta. Quer um bom plano para o ano que vem? Vai à luta, meu irmão, minha irmã. Começa a trabalhar, começa a pôr a mão na massa. Começa a semear hoje o que você vai colher no futuro. Lembra que eu disse que o futuro depende da decisão que você toma hoje? Se a tua decisão hoje é trabalhar, você vai colher o fruto do teu trabalho, porque Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Isso é uma promessa de Deus. Deus não abençoa o que não faz nada. Deus não abençoa quem está com as mãos vazias. Mas o que você traz nas mãos, Deus abençoa. Você lembra de Jesus quando multiplicou os pães e peixes? De quem eram os pães e peixes? De um garotinho, que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. O que é aquilo? Nada. Mas nas mãos de Deus aquilo é abençoado e é multiplicado. Então o que você tem nas mãos é abençoado. Mas se você não tem nada, é porque nada você também faz. Então corra atrás, se empenhe, trabalhe, e Deus vai abençoar o seu trabalho. Se é um projeto para o ano que vem, faça. Não fica apenas sonhando, não fica apenas programando, mas ponha a mão na massa. E Deus vai te abençoar como abençoou essa mulher chamada Ruth. Ela não vai ficar chorando pelo passado. Eu fiquei viúva, meu marido morreu, e agora o que vai ser de mim? Não, ela também toma uma decisão junto com a sua sogra de ir atrás da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas quantos querem correr atrás da felicidade?
Esse é o problema, irmãos. Todos nós temos sonhos, mas quem quer correr atrás do sonho? Quem quer fabricar o sonho, hein? A gente quer sonhar, mas trabalhar em prol dele é também uma obrigação nossa. E o que aconteceu na história, vamos ao capítulo 3, olha só o verso 1 ao 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenham acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. As duas então estão, de alguma forma, correndo atrás de um plano, de um futuro, de um sonho. Ela diz, você precisa ser feliz. Você vai buscar um lar para que você seja feliz. Verso 1, você leu isso? Quem quer ser feliz? Mas tem que correr atrás. Mas tem que buscar a felicidade. Tem que trabalhar por ela. Tem que fazer algo para que ela aconteça e se torne uma realidade. Mas, talvez você lendo aqui esses 5 versículos, muita gente, por não ter um conhecimento bíblico, e nem da história, e nem da época, e nem dos costumes, talvez pense assim, ela está mandando a Ruth lá se oferecer para o camarada, né? Ela está, de alguma forma, armando marapuca para ele. Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso, e o próprio texto vai responder para nós. Olha o versículo 11, o que está escrito. Agora, pois, minha filha, não te tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ela tem a fama de virtuosa, não tem fama de Maria Gasolina. Está entendendo? Alguém sabe o que é isso? Às vezes eu uso uns termos que talvez as pessoas não saibam, né? Mas não, ela é mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem será que te resgate. Porém, se não te lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Veja o que ele está dizendo para ela. E no verso 14, ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Então ele também e ela também se preservaram, não se deitaram, não tiveram nenhuma relação. Havia algo muito mais profundo por trás de tudo isso, e havia um costume da época do resgatador, uma ligação de parentes, que não cabe explicar aqui, mas que vai mostrar o contexto de toda essa história que nós estamos lendo. Então, essa mulher toma a decisão de ser fiel à sua sogra, toma a decisão de seguir ao Deus da sua sogra, toma a decisão de não ficar em casa de cabeça vazia, que é a oficina de Satanás. Vai colher espigas e vai trabalhar. E depois, ouvindo o conselho de sua sogra, vai procurar ser feliz. Vai procurar a sua felicidade. É isso que Ruth faz. Como resultado, olha o que acontece no capítulo 4, versículo 13. Diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que o concebesse e teve um filho. O que aconteceu com Ruth, a viúva? Não é mais viúva. Agora tem um marido. Não é mais sozinha nem abandonada, agora tem um filho. Então, o futuro dela foi construído pelas decisões, pelas atitudes que ela tomou para que chegasse aquele futuro. Hoje a gente quer basear tudo no acaso, na sorte, na superstição. Não, irmãos? Parece mais fácil botar carocinho de romã na carteira do que trabalhar para ganhar dinheiro. Essa é a realidade das fantasias que as pessoas vivem hoje. Mas o que Deus está propondo para a gente é trabalho. E Deus garante que abençoa o trabalho.
Deus garante que abençoa a sua disposição, a sua fidelidade. O que Ruth fez? Mostrou fidelidade à sua sogra. Deus abençoa a fidelidade. Irmão, pensa, olha, eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Deus nunca abençoa traição. Deus nunca abençoa infidelidade. Nunca Deus abençoa desonestidade. Ladrão vai ser sempre ladrão, mesmo que seja candidato a presidente. Deus nunca abençoa quem é desse tipo, dessa estirpe. Não adianta, isso não vai funcionar. Ah, mas deu certo com alguns. O diabo que abençoa, irmãos, entre aspas. Tá bom? Porque Deus não. Se está ganhando, se está dando certo, é porque o diabo está dando corda. Mas como diz o ditado, ele dá com a mão para tomar com as duas. Então o caminho da vitória é o caminho do trabalho. É o caminho da fidelidade. É o caminho do compromisso, né? De correr atrás da felicidade e não ficar entregue. E assim Ruth portou-se e assim foi abençoada. E assim teve um filho, assim teve um marido, e assim sua história mudou. E ela vai ganhar um livro na Bíblia com o seu nome, daqui a pouco você vai saber por quê. Mas nós temos a outra viúva também citada no texto, chamada Noemi, a sua sogra, que também experimentou muitas coisas ruins na sua vida, não é? Mas que não se entregou e teve atitudes diferentes também. Veja só, Ruth capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela fala amarga. Eu estou amarga, eu experimento um sofrimento, uma amargura na minha alma. Uma mulher idosa, viúva, sem seus filhos, tudo para dar errado, podia ter dado, deu errado e poderia continuar dando errado, poderia não ter mais nenhum tipo de esperança por uma mulher nessa condição, e assim ela se sentia amarga. Mas uma coisa a Bíblia ensina: ela não se desesperou. Ela até experimentou o fel da amargura, mas não entrou em desespero. Porque o desespero faz a gente fazer coisas que não devemos fazer. O desespero faz com que a gente assuma coisas que não devemos assumir e entremos até por um caminho errado. Essa mulher não experimentou o desespero. Pelo contrário, ela foi atrás de uma solução para a sua vida. No versículo 6 está escrito: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então ela toma uma direção na sua vida. Eu vou para a minha terra, o Senhor está ali fazendo algo, e é para lá que eu vou para perto do meu povo, vou para perto do meu Deus. Então ela não se entrega ao desânimo, à depressão, ela não se entrega ao desespero, apesar de estar vivendo uma situação desesperadora. E outra coisa que o texto ensina no capítulo 1, no verso 8, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Aqui esse texto conta como ela se despediu das noras, dizendo: olha, podem ir, podem ser felizes, vocês me trataram bem, podem arrumar novos maridos, podem constituir novas famílias, sejam felizes. Amados, isso aqui é uma lição tremenda para a vida de todos nós. Ela não é dependente de ninguém. Ela não faz chantagem emocional. Irmão, como o velho gosta de fazer chantagem emocional, que não tenha velho aqui essa noite. Amém? Mas velho adora fazer chantagem emocional. A Noemi, a velhinha aqui, não fez chantagem emocional. Ela podia dizer: não me deixem, fiquem comigo, coitadinha de mim, velhinha, viúva, abandonada. Não, olhem para mim. Ela não fez isso.
ela não faz chantagem emocional, ela não depende de ninguém, ela tem maturidade. E o que é mais bonito no texto é que ela diz: sejam felizes. Quando alguém não é feliz, tende a não desejar que ninguém seja feliz. Tende a querer que ninguém mais seja feliz. Se irrita com a felicidade dos outros. Se ofende com um sorriso alheio. E não há nada pior do que uma pessoa nesse estado, irmãos. É talvez um dos piores estados da alma, quando você fica infeliz com a felicidade do outro. Aprenda a desejar a felicidade das pessoas. Deixe as pessoas serem felizes, porque um dia você vai ser feliz também. Porque você está semeando a felicidade. Tudo isto se semeia. A Bíblia diz: o que o homem semear, ele ceifará. Então semeie felicidade na vida dos outros e você vai acabar sendo feliz. Deseje que os outros sejam felizes. Libere os outros para ser felizes. Quanta gente velha eu já vi que não libera ninguém para ser feliz. Eu já vi isso, irmão. Que não quer liberar ninguém para ser feliz porque a minha vida foi ruim. A sua tem que ser ruim também. Maltrata os filhos, maltrata os parentes, maltrata todo mundo. E não é privilégio de velho, não. Tem novo que faz isso também. Por que vai fazer isso? Não vai ser feliz nunca. Faça como Noemi. Podem ir, minhas filhas. Sejam felizes. Sejam felizes. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, porque eu tenho Deus que cuida de mim. Essa é a declaração maravilhosa que vai dar certo e que vai fazer com que Noemi, com que Ruth diga para ela o que disse: não me inste, não me faça te deixar, não insista para que eu te deixe, porque eu não vou. Eu vou morrer do teu lado. Eu não vou abandonar você. Eu vou ficar. Mas ela não pediu isso. Pelo contrário, ela diga: minha filha, seja feliz. Como a gente está precisando aprender a liberar isso. Você quer ser feliz em 2022? Faça alguém feliz. Libere a felicidade de alguém. Porque enquanto você retém, você não ganha nada. Tudo que é retido, a Bíblia diz que se torna em pura perda. Tudo que você retém, guarda, acumula, você perde. Abra a mão. Abra a mão. De em todos os sentidos. Quanto mais você quer guardar dinheiro, mais você perde dinheiro. Quanto mais você é mesquinho, mais as coisas dão erradas para você. Quanto mais você quer acumular, mais vai tudo para o ralo. Aprenda a liberar. Liberar os outros para ser feliz. Liberar as pessoas para serem livres. Isso é tão importante. E Noemi faz isso. E isso não é por acaso que isso vai dar certo, irmão, porque isso é princípio de Deus. E isso vai acontecer. Ela deseja, verso 3, mais uma vez, capítulo 3, perdão, verso 1, olha como repete. Noemi, sua sogra, disse: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. Mais uma vez ela dizendo: minha filha, você tem que ser feliz. Você tem que casar de novo. Você tem que ser feliz. Você tem que viver sua vida. Eu desejo que você seja feliz. Foi por isso que Noemi foi feliz. Porque ela desejava que Ruth fosse feliz. Mas tem gente que, por não ser feliz, não quer ver a felicidade de ninguém. E por isso, por causa dessas atitudes de Noemi, tudo deu certo para ela. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente fica olhando para a vida de algumas pessoas e diz assim: poxa, tudo dá certo para essa pessoa. Por que tudo dá certo para ela? Primeiro que é uma promessa bíblica, né? Ela leu o Salmo primeiro. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo, dá o seu fruto. Bem-aventurado, não é o homem que está sempre no pé do Senhor, então é consequência. Mas o que a gente diz? Fulano deu sorte. É sempre a danada da superstição, a danada da sorte, né, do azar. Não é sorte não, irmão. Ruth não deu sorte não. A Ruth deu sorte, arrumou Boaz, botou logo um filho nela e está resolvido.
Noemi deu sorte, arrumou Ruth, cuidou dela. Não é sorte não, é atitude. É atitude e a recompensa vem de Deus. A recompensa vem do Senhor, com as atitudes que nós precisamos tomar. E ela foi recompensada. Veja o que diz o capítulo 4, versículo 3. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Ela vendeu a sua terra. A terra que ela possuía, ela conseguiu vender. Ela recebeu dinheiro, ela ficou bem de dinheiro, ela tem agora sua nora casada com outro homem, vai continuar cuidando dela, e ela agora está com o seu dinheirinho lá na poupança também. Veja, amados, a gente não busca, as bênçãos nos alcançam. É consequência de decisões, é consequências de escolhas, de atitudes, e foi o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 14 ao 16 agora. Leia comigo. Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar o quê? Um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Percebe? Perdi meus filhos, perdi meu marido, mas Deus me deu uma nora que é melhor do que 7 filhos. Deus me deu agora um neto que vai cuidar de mim no futuro. Perceba que não é por acaso. Dá para você entender que isso não é por acaso, irmãos? Que isso é plano, é consequência, é resultado de decisão de hoje, de atitude de hoje, de compromisso de hoje, da minha mente livre hoje, de desejar o bem dos outros hoje. Eu vou colher isso de alguma forma. De alguma maneira isso vai acontecer. Então ela vende o terreno, ela ganha um neto. Parou por aí? Parou não. Versículo 17. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de quem? De Jessé. E Jessé é pai de quem? De Davi. Você conhece Davi, irmão? Você conhece quem é Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus? É por isso que Ruth tem um livro com seu nome na Bíblia. É por isso que Noemi está aqui, porque elas são as ascendentes do rei Davi. Elas entraram na genealogia de Jesus Cristo. Você está entendendo? Decisão, atitude, escolha, propósito, compromisso, desejo de ver os outros felizes. Isso traz felicidade. Eu acredito, amados, como disse aqui ainda há pouco, eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Se vai ter dor, se vai ter sofrimento. Provavelmente vai ter indistintamente. A Bíblia diz que tudo ocorre a todos igualmente, o sol nasce sobre bons e maus. A gente vai ter momentos de alegria, a gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos mais ou menos. Tudo faz parte da vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que vai definir o final da história é o que você faz hoje. Porque as coisas que acontecem na vida da gente não são necessariamente o final da história. Você lembra da vida de Jó? Tudo que tinha dado errado deu. Mas no final, você lembra do final da história? Jó é um novo homem, Jó tem tudo de volta, Jó está recebendo uma bênção de Deus muito maior do que aquilo que ele perdeu. Então o final da história a gente vai ver depois. Mas o que vai determinar o final da história é o que eu faço hoje. Bota isso na tua cabeça. Começa esse ano pensando em fazer diferença hoje, para que no final do ano que vem você esteja colhendo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 ou 20, você esteja colhendo. Noemi e Ruth colheram felicidade, passaram por perrengues, passaram por tristezas e amarguras, mas depois, colheita. E da família delas nasce o rei Davi. É isso que você quer para a sua casa? Então começa um projeto hoje. Começa um plano hoje. Eu vou ser melhor hoje.
Eu vou querer o bem das pessoas hoje. Eu vou querer ver todo mundo feliz. Quanto mais feliz, melhor. Mesmo que eu não esteja feliz. Quanto melhor estiverem perto de mim, melhor isso vai ser para mim. Eu não vou invejar ninguém. Eu não vou dizer que ninguém teve sorte. Eu vou trabalhar para ganhar o meu. Faça isso, meu amado. E aí você vai ter não um 2022, mas uma eternidade aí para comemorar, para celebrar de acordo com o que Deus tem para você. Você crê? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra e pelo que o Senhor tem para nós, pelos teus planos, pelo aquilo que o Senhor nos revela para que a nossa vida seja transformada. Transforma cada um, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.